Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero encontrar todo mundo bem por aí, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês estejam inscritos. Caso vocês não estejam, aproveita a oportunidade, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa comentários, deixa sugestões de vídeos também, porque eles me ajudam a pensar em coisas que realmente sejam efetivas para vocês. Bom, a gente tem falado sobre as ferramentas da disciplina positiva e hoje eu disse que eu queria fazer uma reflexão e conversar um pouquinho com vocês sobre algo que eu percebo que acontece muito nessa minha experiência de 20 anos aí com famílias e que na verdade atrapalha muito também, e a gente vai conversar sobre o porquê, que é o falar muito e o agir pouco. Principalmente quando a gente fala de crianças menores, quanto mais comportamento, né, quanto mais comportamental a gente tiver ali, melhor vai ser o processo de colaboração que a gente vai ter dessa criança. E o que isso quer dizer? Há um tempo atrás, eu estava sentada num restaurante e aí eu vi, por exemplo, uma mãe com uma criança pequena, devia ter uns 4, 5 anos, e essa criança fazendo várias coisas que estavam incomodando a mãe, e a mãe toda hora dizendo para, e enfim, não agia, mas ficava falando muito para com a criança. E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês, gente, assim, de várias coisas. Primeiro, o nível de atenção que uma criança dessa idade consegue ter, o estar num restaurante, que já é muito pesado para ela, a gente conversou sobre isso quando a gente falou da birra, quer dizer, a previsibilidade, a gente tá com uma criança de, sei lá, 4, 5 anos, num restaurante que não tinha espaço kids, era um restaurante assim de adulto, o quanto essa criança já estava assim entediada por estar ali. Então, o que eu podia fazer para transformar esse ambiente num ambiente melhor para a criança? Levar revistinha de adesivo, levar coisinhas para a criança pintar, levar algo que entretesse a criança, que também não fosse tanta tela, enfim, a gente tem recursos que a gente podia ter desenvolvido, né? Levar uma caixinha de pintura, massinha para a criança mexer, então de repente essas são possibilidades que a gente teria. E aí a gente atém, então, a criança com essa questão da colaboração, que já não é tão grande, e aí essa mãe toda hora falando. Então, o que isso provoca na mãe, o que isso provoca na criança? Obviamente, uma irritação. E a criança, provavelmente, depois da segunda, terceira vez que você falou, a criança já não está ouvindo mais nada. Ela simplesmente está com atenção naquilo que ela quer fazer, ela quer se livrar, ela quer brincar, ela quer explorar, porque isso é da criança. A gente não vai conseguir fazer a criança ficar sentadinha no restaurante por muito tempo. Então, o que eu trouxe esse exemplo, não é que a gente fique, não é que eu queira julgar o comportamento da mãe, eu não sei o que estava acontecendo, eu não sei o que ela estava conversando, eu não sei o quanto era importante, as dificuldades dela, eu acho que esse é um ponto importante da gente refletir aqui. Porém, nesse caso, uma das coisas que a gente deve muito fazer é assim, eu ir lá e pegar a criança, retirar a criança daquilo que a criança estava fazendo. Porque a criança passava por todas as mesas, era nítido que ela estava incomodando algumas pessoas, não a mim, porque eu amo criança, mas assim, eu até brinquei com ela, dei ali um pouquinho de atenção, mas para algumas pessoas isso é um incômodo. Então, qual deveria ser o comportamento da mãe? Primeiro, olha, vamos lá, pego essa criança, entretenho com alguma coisa, se eu não tô conseguindo fazer isso naquele momento, então ao invés de ficar falando eu vou e tiro a criança daquela situação onde ela tá incomodando outras pessoas. A mãe já tinha acabado de comer, então assim, talvez fosse um momento em que ela deveria se levantar e ir embora, porque era nítido que a criança já estava incomodada de estar ali. Então isso tudo a gente precisa ficar atento. Muitas vezes eu vejo os pais dizendo para mim, ele não cumpre o que eu digo, ele não faz aquilo que eu peço para ele fazer. Primeiro que às vezes a gente não pede, a gente manda, e isso é uma coisa muito interessante para a gente ver em próximos vídeos. E aí quando a gente manda, a gente falou lá no último vídeo que a gente tá perdendo a capacidade de colaboração do cérebro, porque eu não gosto de fazer uma coisa que me mandam fazer. A criança vai gostar? Obviamente que não. Mas se eu peço ajuda, se eu coloco a criança como colaboradora do processo, a chance é melhor. Até as crianças muito pequenas são capazes de entender que elas estão ajudando. Então, quando a gente fala, olha, a mamãe precisa terminar de resolver esse assunto, você pode ajudar a mamãe? O que você pode fazer para ajudar a mamãe? Então, a gente constrói essa colaboração com a criança, a gente coloca a criança como um papel de colaboração. E a gente não fica toda hora falando, desce daí, sai daí. A gente vai lá e faz. Então, a minha orientação você falou uma vez, a criança já entendeu. Você explicou no máximo a segunda vez. Na terceira, haja.
Não fique repetindo aquilo como uma matraquinha. Sabe aquelas boquinhas de matraquinha? Fala, 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 fala. Não, simplesmente vai lá e faça aquilo que você realmente precisa fazer. Então, olha, papai já falou para você sobre a televisão, a gente já tinha o nosso horário combinado. O papai vai desligar porque ele entende que agora você realmente precisa almoçar. E aí, já, né, tentei, já deixei um tempinho, ela já assistiu, já tá no comercial. Eu vou lá e desligo. Então, o controle, novamente, é o adulto que precisa ter. O limite é o adulto que precisa dar. Ficar falando só vai fazer a criança se irritar mais e você também, enquanto adulto, até vai chegar uma hora que você vai estar tão irritado que o que você vai fazer? Você vai perder a paciência, você vai agir com a criança de uma forma que você não quer. Gritando, agindo de uma forma que não é bacana. Então, pense sobre isso. Agir mais e falar menos. Até o próximo vídeo!